Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas comigo na minha casa, com o entrevistado em Brasília, na casa dele. Vou conversar com o deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Marcelo Freixo, que recém saiu do PSOL, que é professor, que é economista, é historiador, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, muitíssimo obrigado por conceder seu tempo à TVT. E eu quero começar com uma pergunta angustiante, infelizmente, que parece mentira. 8 anos atrás, em 2013, nos perguntávamos, vai ter golpe? E teve, em 2016. E a direita voltou ao poder no Brasil. Hoje, por incrível que pareça, a pergunta se repete. Vai ter golpe com a extrema-direita? Você acha que é possível? Olá, Juca. Prazer imenso estar aqui com você. Carinho, admiração. Você é uma grande referência na minha vida, você sabe disso. Juca, eu acho que esse é um assunto, né? Por mais que possa ser inacreditável, em pleno 2021, a gente está falando novamente em golpe. O Brasil viveu um golpe dos mais violentos em 64, um golpe que deu origem a uma ditadura civil-militar que durou 21 anos, que matou, que torturou, que desapareceu com pessoas, que provocou atraso, e que nós vencemos essa ditadura durante a década de 80. E o resultado maior dessa vitória foi a Constituição de 88. Ali nós materializamos uma vitória contra um golpe, contra uma ruptura democrática. E é exatamente essa Constituição de 88 que está ameaçada agora no governo Bolsonaro. Nós tivemos, depois de 2013, uma grande crise representativa no Brasil, uma grande crise de projeto democrático no Brasil, o que acabou resultando, né, não como efeito das manifestações de 2013, mas como consequência de uma falta de habilidade, uma falta de unidade muito grande do campo progressista e falta de percepção do que tinha acontecido, um golpe violento, um golpe institucional, diferente de 64, mas um golpe que retirou a presidenta Dilma do poder. Só que agora o que a gente vive é uma tentativa de anular a Constituição de 88. O governo Bolsonaro é um projeto que tem ramificações em vários lugares do mundo, mas é um projeto de uma extrema-direita e que tenta anular os efeitos da Constituição de 88. Exatamente a Constituição que foi a resposta principal à ditadura e ao golpe de 64. Então, a gente precisa ter essa compreensão. O governo Bolsonaro, ele é em si um golpe. Não é que ele vai repetir 64, ele não tem força política, não tem economia, não tem conjuntura internacional para um golpe como foi em 64. Ele não tem articulação política interna para um golpe como foi em 2016. Ele está cada vez mais enfraquecido, segundo as pesquisas, principalmente nos setores populares. Quanto mais enfraquecido ele fica, mais fanático fica o seu projeto e mais ele tenta adensar, mais ele tenta reunir forças diante de um fanatismo que pode levá-lo a um segundo turno e de uma radicalização política. É claro que ele, com isso, faz com que haja uma disputa de agenda que ele tem ganho. Faz um mês, Juca, que a gente não debate outra coisa a não ser voto impresso e STF. Isso interessa à extrema-direita. Essa é a pauta da extrema-direita. É muita cortina de fumaça. O problema é que de tanta fumaça vai provocando uma intoxicação democrática no país. E a gente precisa resolver isso. Então é um momento de muita unidade, é um momento de fortalecimento das instituições e é um momento de enfrentamento ao bolsonarismo, enfrentamento a essa extrema-direita que é em si violenta, corrupta e golpista. Então, deputado Marcelo Freixo, que expectativa que a gente pode ter em relação ao dia 7 de setembro? Porque ao mesmo tempo que a gente vê esses translocados, tipo Coronel Azim, do Corpo de Bombeiros, enfim, fazendo as convocatórias que estão fazendo,
A gente encontra no campo da esquerda quem queira ir para o enfrentamento. Esta não lhe parece uma solução, a essa altura, absolutamente desaconselhável? Sem dúvida alguma. Eu acabei de fazer, nesse minuto, uma reunião. Eu ocupo, nesse momento, a liderança da minoria, o que significa a liderança de todos os partidos de esquerda, de oposição ao Bolsonaro. E eu acabei agora, uma reunião com todos os líderes. Eu estou entrando em outra reunião daqui a pouco, 1h30, e a pauta é exatamente essa, Juca. A minha opinião é que nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos aceitar a agenda do Bolsonaro e nem a violência do Bolsonaro. Né? Nós não podemos disputar essa defesa da democracia no campo do Bolsonaro. Seria pouco inteligente da nossa parte. O 7 de setembro, sem dúvida alguma, vai marcar mais uma ruptura democrática, mais um sinal de enfraquecimento de Bolsonaro. Então, Juca, eu acho que o 7 de setembro não é o momento para ter um ato contrário ao Bolsonaro, para gerar um enfrentamento e fazer aquilo que ele quer. A polícia de São Paulo já detectou que determinados segmentos vão armados para o 7 de setembro, o que mostra, evidentemente, essa sociedade miliciana que o Bolsonaro representa. Vídeos circulam falando de invasão do Congresso e do Supremo, e nós não podemos estar neste cenário. Este não é o nosso cenário. O nosso cenário é da democracia. O nosso cenário é do fortalecimento das instituições e da derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo. Dar palanque à violência do Bolsonaro ou permitir que ele possa fazer uma falsa simetria, uma falsa comparação entre ações violentas é fazer o jogo dele. E eu acho que nesse momento a gente tem que ter unidade de um lado e muita maturidade do outro. A gente tem toda a chance de derrotar o Bolsonaro e começar a derrota do bolsonarismo. O que a gente não pode é morder uma isca tão previsível como essa. Inclusive com o risco de que nas manifestações em apoio a ele, eles achem de fazer uma vítima para acusar as forças de esquerda. Claro, como já foi feito em tantos momentos da nossa história, Juca. Né? Existem grupos muito violentos e muito organizados, grupos que pertencem, lamentavelmente, a forças de segurança. Nós vimos policiais de São Paulo afastados porque promoviam manifestações bolsonaristas. Então, nós não podemos brincar com isso. Né? O Bolsonaro distribuiu mais armas e munições do que vaga em escola. Ele quer uma sociedade armada, ele quer uma democracia fragilizada. Nós não podemos entrar nesse cenário, nós temos que derrotar Bolsonaro. E derrotar Bolsonaro significa uma capacidade de articulação grande com todas as instituições que serão necessárias para isso. Estar nas ruas para fazer enfrentamento físico é o jogo da extrema-direita, é o jogo do fascismo, não é o nosso. Eu reitero isso com muita clareza do que estou dizendo. Sempre fui um militante de direitos humanos, dos movimentos sociais, estive na rua em relação a várias causas e várias pautas, mas eu quero derrotar Bolsonaro fortalecendo a democracia e não fazendo a política pela forma com que ele sabe fazer. Poucas pessoas neste país estudaram tanto, conhecem tanto o fenômeno das milícias como o deputado Marcelo Freixo. Eu lhe pergunto, deputado, o governo Bolsonaro é um governo miliciano? Sem dúvida alguma, o governo Bolsonaro é um governo que defende uma sociedade miliciana. O que eu chamo de sociedade miliciana? Uma sociedade armada, uma sociedade que vale o poder da força, que vale o domínio do território, né, que vale a imposição de uma maioria armada, que vale a imposição de uma força bruta. É isso que ele promove ao Brasil. A inexistência das leis e a existência da força. Questiona o STF, questiona o Congresso, fala do ato institucional número 5, ele tenta misturar o que foi a ditadura civil-militar de 64, que ele se alimentou tanto, com a ditadura do crime organizado, a ditadura da milícia. O Bolsonaro sempre frequentou as áreas de milícia e as áreas do crime. Sempre teve relações com o capitão Adriano, foi um dos maiores milicianos e matadores da história do Rio de Janeiro. Né? Sempre conviveu e fez campanha em áreas de milícia. Então, o Bolsonaro, sim, representa uma sociedade miliciana, o que é muito grave. E nós não podemos permitir que isso seja um projeto válido e legítimo no Brasil. Não é legítimo, nós temos que derrotá-lo.
Agora, você não enfrenta a milícia sendo mais violento que a milícia, você enfrenta a milícia com a lei. Você vai responder agora a pergunta de Adriana Nalesco. Olá, Juca. Olá, Freixo. Inicialmente quero agradecer o convite. Bom, falar um pouquinho sobre o nosso estado, né? A gente percebe que o estado do Rio de Janeiro foi fortemente impactado tanto socialmente quanto economicamente. A gente percebe isso andando pelo estado, andando pela cidade do Rio de Janeiro, o aumento da miséria, o aumento da população de rua, o aumento do desemprego, né? A taxa de desemprego, a média de taxa de desemprego no país é de 14,7%, no Rio chega a quase 20%. A gente sabe que o estado foi fortemente impactado, né, pela Lava Jato, com a destruição dos postos de trabalho, da cadeia de petróleo e gás, fechamento de empresas, enfim. E a gente também, o nosso estado é um polo turístico, né? Então a gente também vê o afastamento do turismo do nosso estado em função do aumento da violência. A gente percebe a milícia aí ampliando os seus domínios em territórios. Podemos citar aqui na zona oeste da cidade, 53% do território ocupado por milícias. Então, o nosso estado vive um drama, né? Um drama econômico, social e de segurança. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais perspectivas para a gente superar todas essas dificuldades que a gente tem hoje. Nós, trabalhadoras e trabalhadores, defendemos um Estado forte e indutor economicamente. Ô, Juca, excelente a pergunta da Adriana. Obrigado, Adriana. Eu acho que o Rio vive uma situação muito singular, Adriana, em relação ao resto do Brasil. Mas o Rio tem um desafio que é maior do que o dos outros estados. Nenhum estado brasileiro tem o crime governando. E no Rio é o crime que governa. Episódios recentes mostram o afastamento do comandante da Polícia Militar do Rio, denunciado e afastado numa investigação que envolve milícia. O secretário de Administração Penitenciária do Rio foi preso pela Polícia Federal fazendo acordo com o Comando Vermelho para administrar o Rio de Janeiro. E o governador diz que não sabe de nada. Então ele devia ser afastado por incompetência, né? Ou, se não é conivente, é o máximo da incompetência. Não tem postura, não tem tamanho para estar à frente do Rio de Janeiro nesse momento. Então, Juca, a pergunta que a Adriana faz, ela é muito significativa. A segurança pública tem um lugar muito estratégico em qualquer recuperação do Rio de Janeiro. Você não tem como chamar investidores, chamar setor produtivo da economia, que possa garantir emprego, que possa gerar novos empregos, que possa gerar desenvolvimento, se você não resolve um problema concreto da economia. Ô, Juca, a Souza Cruz, que é uma empresa absolutamente conhecida de todos nós, a Souza Cruz só vende 42% dos cigarros do Rio de Janeiro, o resto é contrabando. Quem domina o gás em mais de 50% do território do Rio de Janeiro é milícia. Transporte alternativo está na mão da milícia. Então você está falando de uma economia do crime. Você não está falando de uma ação criminosa. Você não está falando de uma tipificação penal. Você está falando de um Estado onde quem governa, quem controla a economia, quem controla a vida das pessoas é o crime, né? E o governo fazendo acordo com o crime para governar. Então a gente tem que ter uma mudança muito profunda no Rio de Janeiro. E isso precisa de união, precisa de coragem e precisa de algo novo, algo efetivamente diferente. O Rio tem que usar da tecnologia para mudar a sua forma de democracia, Juca. A gente precisa de um governo que seja bastante virtual para ser mais participativo, mais envolvente, mais transparente, mais íntegro e mais eficaz. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia pode aproximar a população da gente, né? A tecnologia não pode ser hoje um instrumento da milícia dominar a internet. A tecnologia tem que ser um instrumento de denúncia do crime, a tecnologia tem que ser um instrumento de controle da polícia, a tecnologia tem que ser um instrumento de avanço fiscal, de transparência econômica, de recursos. Então é possível, é mais barato, é mais eficiente, é mais íntegro, né, e é mais participativo uma democracia que busque canais mais efetivos, né, de fortalecimento do envolvimento da sociedade com o governo.
A gente precisa mudar muito esse modelo de democracia do Rio de Janeiro e saber quem que a gente vai enfrentar. A cultura tem que ser debatida dentro de um projeto de recuperação econômica do Rio. Né? O turismo hoje é impressionante. A cidade do Rio é, sem dúvida alguma, uma das cidades mais bonitas do mundo. Eu, particularmente, não conheço nenhuma cidade tão bonita quanto o Rio. E o Rio não tem a beleza, o estado do Rio não tem só a beleza da cidade do Rio, tem inúmeras atrações turísticas, mas o turismo no Rio de Janeiro emprega menos de 3% dos empregos do estado. É inacreditável o desperdício que é o turismo, não só em termos de recursos, mas em termos de geração de emprego. Então, a gente tem um Rio de Janeiro hoje que atende ao interesse do crime. Ou seja, há uma máfia política. Existem ratos políticos governando o Rio. Tem uma máfia que se locomove, né, através de violência e de corrupção. E é isso que a gente está enfrentando. Acho que a Adriana localizou muito bem na pergunta dela. Então, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos com o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro. Converso com o deputado federal do PSB do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. E como ele está atarefadíssimo e com pouquíssimo tempo, nós vamos correr com o programa. E eu vou correr já com uma nova pergunta do eleitorado carioca. Rosângela Fernandes. Olá, Juca. Olá, Freixo. Boa noite. Inicialmente, muito obrigado pelo convite ao Criar Brasil para participar. E nós gostaríamos de abordar algumas questões específicas aqui nessa conversa, trazer para o debate o fato, principalmente do Rio de Janeiro, ser, ao mesmo tempo, um estado que é a vanguarda, mas que tem tanta dificuldade em evitar o avanço da extrema-direita, né? O estado é base de Bolsonaro, elegeu o Wilson Witzel, outro bolsonarista, que já foi, inclusive, afastado por impeachment, elegeu para a prefeitura da capital Marcelo Crivella, da Igreja Universal, e tem enfrentado tantos problemas ultimamente. Freixo, na eleição para a prefeitura, você desistiu de concorrer pela dificuldade que foi de conseguir garantir a unidade da esquerda. Dessa vez, você acha que vai ser possível conseguir articular o campo progressista para poder enfrentar esse caos que nós estamos vivendo? E eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta relacionada ao campo de atuação do Criar Brasil, que é a comunicação. A comunicação tem estado na centralidade da disputa pela democracia, na defesa da democracia e na defesa de direitos. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a forma que a comunicação precisa ser tratada para enfrentar esse ambiente de fake news, de teorias conspiratórias, que tem causado tanto mal a todos nós e afetado diariamente as nossas vidas. Então, saber de que forma, especialmente, a comunicação comunitária e alternativa podem cumprir um papel importante nesse cenário. Oi, Rosângela, obrigado pela pergunta. Essa é uma batalha que eu sempre fui aliado de vocês, né, desde as rádios comunitárias aos jornais de bairro e a comunicação que a gente sente mais comunitária, mais próxima das pessoas. Também enfim, acho que a gente tem Se alguém tinha alguma dúvida, diante da ascensão da extrema-direita, o debate da comunicação se colocou como central para a democracia, né? E esse é um debate que a gente faz há muito mais tempo do que essa ascensão da extrema-direita. Mas eles foram mais eficientes do que a gente. Eles conseguiram ganhar determinadas narrativas e a gente viu agora o episódio do voto impresso, né? O ponto não só eles ganham o debate, mas como eles ganham a possibilidade disso ser o debate, ou seja, a agenda e a pauta. Eu acho, Rosângela, que em 2016 seria muito ruim a gente ter uma esquerda fragmentada com o meu nome e naquele momento, sendo prejudicial ao Rio de Janeiro, eu não queria me emprestar isso. Eu acho que o que está acontecendo agora é bem pior. O que está acontecendo agora é uma necessidade de você unir a esquerda e dialogar com um setor do centro, dialogar com o setor democrático, porque em 2016 você não tinha a ascensão do fascismo ao poder, né? Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Agora o que a gente tem temos que derrotar o fascismo. Os alertas todos foram dados, né, em 2016, em 2017, em 2018. Isso não foi suficiente para barrar uma vitória do fascismo. É a primeira vez que a extrema-direita no Brasil ganha uma eleição. Ela sempre existiu,
desde o integralismo, Juca, você sabe muito bem disso, mas ela nunca teve mais de 10%. E agora ela tem, ganha a eleição, se viabiliza e ela pode disputar de novo a eleição em 22. Ela ainda é uma possibilidade. Nós não podemos achar que o Bolsonaro não é competitivo e já está fora. Não está. Se a eleição fosse hoje, ele estaria no segundo turno. Então, e eles são capazes de qualquer coisa. Então, a gente precisa ter responsabilidade, unidade, coragem e um projeto de país. Eu acho que isso é o que a gente tem que ter. Nesse sentido, o Rio tem uma dívida, Rosângela. O Rio tem uma dívida com o Brasil, né? O bolsonarismo, não é à toa que o bolsonarismo é do Rio de Janeiro, porque é do Rio de Janeiro também essa lógica miliciana da violência. Então, a gente derrotar Bolsonaro no Rio é uma imensa contribuição que o Rio de Janeiro pode dar ao Brasil nesse momento. Acho muito difícil que, se a gente conseguir derrotar o Bolsonaro no Rio, ele não seja derrotado nacionalmente. Entendendo isso, a gente tem que ter uma unidade da esquerda que caminha bem, eu acho que hoje caminha bem, né? E, evidentemente, buscar um debate com outros setores comprometidos com a democracia, mas com um projeto progressista, com um projeto que a gente possa, evidentemente, garantir o Rio de Janeiro que a gente quer. Eu acho que a ética do diálogo, tão falada pelo João César de Castro, é o que pode ser e uma disputa de comunicação. Você tem toda a razão nisso. Então, Freixo, me diga uma coisa, sem querer pôr o carro adiante dos bois, mas pondo um pouco. Vamos admitir o melhor dos mundos. Derrota do bolsonarismo no Rio de Janeiro, cartão de visitas do Brasil. Derrota do bolsonarismo no plano nacional. O que as forças progressistas poderão fazer para, pelo menos, minimizar o fenômeno do bolsonarismo que está aí, esses 10%, 12%, 15%? Olha, Juca, hoje o bolsonarismo tem 24%. É isso que está principalmente nos setores populares, o que é muito importante, e a gente tem que fortalecer isso. Por isso que eu acho que nós não podemos errar e permitir que eles voltem a crescer a partir de algum erro nosso. Era o debate que nós fazíamos acerca do 7 de setembro. Eu acho que o que nós podemos fazer de hoje até 22 é derrotar Bolsonaro, o que é muito importante nesse xadrez político do Brasil. Derrotar o bolsonarismo, nós não vamos conseguir agora. O que a gente precisa é reduzir o efeito do bolsonarismo e, com o tempo, torná-lo aos 10%, né, que ele sempre foi. Então, assim, como é que se supera o medo? Não é fingindo que ele não existe, mas é enfrentando esse medo. Indo ponto a ponto nesses medos construídos. O livro Engenheiros do Caos, que eu já comentei com você, existe uma engenharia. Por exemplo, eu não tenho dúvida que esses ataques do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, eles provavelmente são feitos para evitar qualquer possibilidade de prisão do Carlos Bolsonaro. Então, às vezes, atos que são atos estapafúrdios, que nós não entendemos, tem uma estratégia por trás. Né? Tem uma estratégia por trás. Então, o Bolsonaro tem receio da prisão do seu filho, dos seus filhos. E um deles é o Carlos Bolsonaro, que também é investigado por fake news e não tem foro privilegiado. O ataque ao Alexandre de Moraes, sem dúvida alguma, que tem estratégia. Estou dizendo aqui abertamente. Né? Então, a gente precisa entender qual é a estratégia do adversário para enfrentá-lo. A gente precisa agir com inteligência. A gente precisa agir com capacidade de muito diálogo entre nós, mas leitura do que eles estão fazendo. Então, derrotá-los no voto impresso foi importante, derrotá-los nas eleições estaduais vai ser muito importante. Agora, criar uma comunicação capaz de reduzir o bolsonarismo ao elemento dos fanáticos é decisivo para depois de 22. Mas como é que você vê o limite entre a sensatez, a prudência de uma instituição como o STF e o se sentir intimidado diante dessa estratégia do Jair Bolsonaro? Deixar de operar... Olha, Isso. Desculpa, Juca, eu hoje estava conversando com alguns líderes do centro, depois da reunião da esquerda, e a gente vai ter uma reunião agora, daqui a pouco. Eu acho que os deputados, os líderes partidários, hoje deveriam ir no STF. Né? Fortalecendo as instituições,
fortalecendo, não para fortalecer um ou outro juiz, mas o presidente do Senado, de forma tímida, se manifestou contra as tentativas de golpe do Bolsonaro. Os governadores se manifestaram. A Câmara também tem que se manifestar. A Câmara até agora não se manifestou. Então eu acho que se o presidente da Câmara não fizer isso, os líderes de partidos precisam ir ao STF e dizer: não cabe golpe, não aceitamos essa agenda, não aceitamos chantagem, não aceitamos ameaça. Eu acho que a gente tem que subir o tom dentro da lei e mostrar uma capacidade de unidade de setores que temos diferenças. Temos diferenças na concepção do Estado, mas temos que fortalecer a democracia enquanto um elemento comum que, sem elas, as nossas diferenças não vão ter nem onde acontecer. Agora queria que você respondesse a Marina dos Santos, da Coordenação Nacional do MST. Olá, eu sou Marina dos Santos, sou da Coordenação Nacional do MST e queria perguntar, conversar, dialogar um pouco com o Marcelo Freixo, né, considerando que o Estado do Rio está tendo no último período, principalmente, né, um aumento considerável de desemprego, aumento da fome, da miséria mesmo assim, né? Estamos com muitas pessoas, muitas famílias vivendo, morando em situação de rua, né? Assim, um abandono muito grande e principalmente passando fome, né? Então, nesse sentido, quais seriam as suas propostas? O que seria possível, né, de desenvolver no Estado do Rio? Alguma coisa que dê para conciliar trabalho, renda e comida, né? Então, nesse sentido, o que seria possível? Alguma política de fortalecimento da produção agrícola familiar, né? No sentido da produção de alimentos, para que chegue de fato à mesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade no estado do Rio de Janeiro. Ô, Juca, que alegria ver a Marina aqui. A Marina é uma das maiores lideranças políticas que nós temos no Rio de Janeiro e no Brasil. Né? Marina é minha amiga há mais de 20 anos, eu sigo muito todo o trabalho da Marina e é uma das maiores lideranças de movimentos sociais que nós já tivemos. Então, todo o meu respeito e carinho pela Marina, já tivemos juntos em muitas lutas. A Marina tem toda a razão. Assim, a pauta do Rio de Janeiro não pode ser a pauta da barbárie. Não pode ser a pauta... A milícia a gente vai enfrentar, a gente sabe como enfrentar. Né? O tráfico a gente vai enfrentar, a gente sabe como enfrentar. A gente tem que ter um governo, Juca, que tenha moral para enfrentar a segurança pública como tem que enfrentar, fazendo parceria com a Marinha para fiscalizar a Baía de Guanabara, fazia parceria com a Polícia Federal para investigar, tendo ação preventiva, tecnologia, indo atrás do dinheiro do crime. Enfim, a gente sabe o que fazer. Só que o Rio hoje é um lugar que tem fome. O número de moradores em situação de rua no Rio de Janeiro é assustador. Eu fui andar no Aterro do Flamengo esse final de semana, Juca. Não há um viaduto no Aterro do Flamengo que não tenham famílias morando. Não há nenhum. Todos os viadutos lotados de famílias morando. E você não tem uma política de assistência, uma política de abrigo, uma política de moradia. Você teve uma polêmica agora com o governo federal da venda do Capanema, quando, na verdade, você tem centenas de imóveis do governo federal, até porque o Rio já foi capital, Juca, que estão completamente abandonados, que poderiam e deveriam, junto à Prefeitura e ao Governo do Estado, estar servindo de moradia, estar servindo de projeto de ocupação do centro da cidade. O MST tem um trabalho no interior do Rio de Janeiro que eu acompanho muito de perto, né, nos assentamentos, de produção de alimentos. Então você tem que ter no Rio de Janeiro, para o interior do Rio, que é um interior ainda rural, ainda agrícola, produção de agricultura familiar para abastecer o Rio de Janeiro. Você tem que ter uma política de desenvolvimento do interior baseado na agricultura familiar, né? Usando essa potência da agricultura familiar e fazendo com que os investimentos do Rio sejam nas estradas para que esse alimento chegue mais barato, né? Sejam de assistência a essa produção que possa chegar mais barato. Ou seja, a gente tem muita condição de ter um governo voltado para uma outra lógica, né? Com a ética do diálogo, mas voltado para as pessoas e voltado para enfrentar o desemprego e a fome no Rio. E não fazer acordo com milícia e tráfico, como a gente está assistindo hoje. Deputado Marcelo Freixo, eu quero dizer a quem nos vê, estamos gravando na terça-feira, agora 1h25. O deputado Marcelo Freixo diz, nós sabemos, Brasília está pegando fogo. O programa normalmente tem 3 blocos de 18 minutos. Hoje não terá, infelizmente, em função desta emergência
com o deputado Marcelo Freixo. Eu vou lhe fazer uma última pergunta para que você possa aí defender os nossos interesses. Freixo, você além de tudo que você do militante, do lutador, do guerreiro, você é uma vítima, uma enorme vítima dessa situação miliciana no Rio. Você perdeu o seu irmão Renato, você perdeu a sua grande amiga Marielle Franco, junto do motorista dela, Anderson Gomes. Tivemos o caso também do assassinato lá atrás da juíza Patrícia Scioli. Tudo vítima de milícias, de ex-PMs, enfim. Eu lhe pergunto, o Rio de Janeiro naturalizou essa situação, esse sofrimento? Ou você acha que há ainda indignação na sociedade carioca com esse estado de coisas? Juca, existe uma indignação muito grande e uma indignação de muita gente que não pode falar. Essas pessoas precisam ser libertadas. Existe uma indignação de quem não tem a quem recorrer, a quem entregar a sua indignação, porque não conseguem enxergar ninguém para que possa denunciar. A indignação é muito forte, as pessoas estão submetidas ao terror, à violência, à barbárie, à corrupção. O Rio é governado por uma máfia política, por ratos. Eu repito a imagem dos ratos, né? Então, que vivem no esgoto, né? Que são asquerosos. É uma máfia corrupta e violenta. Eles têm que ser afastados. A gente precisa libertar o Rio dessa máfia, para que essas pessoas possam transformar a sua indignação num outro Rio de Janeiro. O Rio precisa ser refundado, precisa ser reformado. A gente tem força, tem muita gente boa fazendo coisa boa. O Rio precisa voltar para as mãos das pessoas de bem, né? Essas pessoas todas que a gente assistiu aqui falando, né? Tá aí a Marina, tá aí a Adriana, enfim, tem tantas pessoas boas fazendo coisas boas no Rio, né? Tem tantos movimentos, tem tantos professores, tantos enfermeiros, tantos médicos, tantos advogados, os garis, os funcionários públicos. O Rio não pode ser governado por quem não presta, por uma elite política que se aproximou do crime. Não é que existe uma naturalização, existe um domínio, uma força política mafiosa que governa com crime. A gente tem que derrotá-los, e ninguém vai derrotá-los sozinhos. A gente precisa de uma unidade muito grande para isso, e muita responsabilidade. Marcelo Freixo, muitíssimo obrigado. Vá à luta. Até. Obrigado, Juca. Vamos voltar com mais calma aqui. Vamos voltar com mais calma, porque é um prazer falar com você sempre. Obrigado. Muito obrigado a você, e você que nos viu sabe que quinta-feira voltaremos nesse mesmo horário, 9h30 da noite, na TVE. Na TVE da Bahia, às terças, às 9h30 da noite. Na TVT de São Paulo, 44.1, às 9h30 da quinta-feira, sempre desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,